a seguinte aula busca preencher o requisito de prática pedagógica para a universidade, para a faculdade, e eu vou ministrar a aula sobre a Revolução Russa, conforme o plano de aula que realizei. Conforme já está escrito no próprio plano de aula, eu apresentei as referências bibliográficas, como, por exemplo, o livro didático, o livro que trata propriamente da Revolução Russa do Ano Vermelho, bem como os livros que tratam das consequências da Revolução Russa, como a Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, e da coleção da editora Vunesp, a Revolução Vietnamita, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. A Revolução 20, da coleção 20 Revoluções do século XX. E para facilitar, de forma bem resumida, eu fiz um PowerPoint que eu vou apresentar como se fosse uma exposição de aula online, tá? Mas ela está bem resumida em razão do tempo disponível para essa aula. Então, começando sobre o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento ele ocorreu em 1905, que é considerado um ensaio geral da Revolução. Por quê? A sociedade passava fome, vindo da guerra da Rússia contra o Japão, população, uma guerra que acabou trazendo humilhação para a Rússia, enfim, foi um fiasco, e a população continuava com uma crise econômica muito forte, passando fome. Então, 140 mil pessoas foram até o palácio do czar Nicolau II para manifestar. E o exército do imperador reagiu de maneira exagerada, atirando contra a população, contra os manifestantes. Dessa forma, 1.000 mortos foram contabilizados, assim como 5.000 feridos. Isso trouxe uma pressão para Nicolau II e ele acabou apresentando uma ideia de democracia constitucional, mas na verdade era uma monarquia constitucional que foi chamada de Duma, abrindo a possibilidade de, por exemplo, de partidos políticos, mas ele continuava com seu poder absoluto de imperador. A Revolução de Fevereiro ela ocorreu no Dia Internacional das Mulheres, mais seja o Dia Internacional das Mulheres seja no dia 8 de março, é considerado a Revolução de Fevereiro, porque para os russos eles consideravam o calendário juliano, em que então essa Revolução de Fevereiro, essa manifestação do Dia Internacional das Mulheres teria acontecido no dia 23 de fevereiro. E para nós, consideramos o calendário gregoriano, ela foi no Dia Internacional das Mulheres mesmo, no dia 8 de março. Nesse dia, a população liderada pelas mulheres fez uma manifestação muito forte nas ruas, envolvendo tanto operárias quanto as mulheres do campesinato. E houve a população apoiou a manifestação. Fábricas foram vandalizadas, padarias foram saqueadas em razão da fome. E a polícia, como ela reagiu? Diferentemente do que tinha acontecido no Domingo Sangrento, a polícia não fez qualquer repreensão. Pelo contrário, eles apoiaram, se juntaram aos manifestantes. E a partir daí, começou a haver desabastecimento de combustível e alimentos em toda a Rússia. Dessa forma, a população foi até o Palácio Taurid, onde estava reunida a Duma, né, que seria o congresso permitido pelo czar. Assim, eles foram recebidos pelo Alexander Kerensky, que veio a ser o comandante do governo provisório, né, o primeiro líder do governo provisório. Ele pertencia aos mencheviques, que eram considerados os reformistas. Aqui tem até uma foto do Lenin com alguns mencheviques, e também o Alexander Kerensky, aqui embaixo, que recebeu a população, apoiou a população e fez com que o czar, no dia 2/3, no calendário dos russos, assinasse a sua abdicação ao trono. O governo provisório apresentou reformas, só que essas reformas não foram suficientes, por isso que também é chamado de duplo poder, porque existia o governo provisório contra os bolcheviques. Os bolcheviques apresentavam
propostas mais radicais de mudar exatamente o sistema político-econômico da época. Já os mencheviques apostavam em reformas graduais, só que a população estava ao lado dos bolcheviques, apoiando reformas mais efetivas e emergenciais para a população. Dessa forma, houve efetivamente a Revolução de Outubro, diante da incapacidade do governo provisório tomar o poder. Lênin, com o apoio da população, tanto dos operários quanto do campesinato, clamava todo o poder aos soviéticos. Dessa forma, o Lenin tomou o poder e o Alexander Kerensky, ele foi exilado e veio a falecer, curiosamente, em Nova York, nos Estados Unidos, na década de 70. Lenin tomou o poder e passou a ser a terceira fase, que é o processo revolucionário e o governo Lenin. A criação do Exército Vermelho, que envolvia tanto soldados que vinham das guerras da Rússia contra o Japão, da guerra da Rússia contra o Japão, como da Primeira Guerra, já vinham insatisfeitos, assim como a própria população que se juntou ao Exército Vermelho. Então, o povo criou um conselho, o Comissário do Povo, que tinha como figuras principais o Lenin, o Trotsky e o Stalin. Dessa forma, e aqui eu trouxe também as fotos mais famosas deles, aqueles mais jovens. As primeiras medidas do Lenin como líder do governo bolchevique foi a retirada da Rússia da guerra, da Primeira Guerra, a coletivização dos campos, uma reforma agrária que atingisse toda a população, a introdução de medidas sociais para conter a miséria, e também a nova política econômica, que ele chamou de um passo para trás para dar 2 passos à frente, uma abertura econômica para que a Rússia, que era considerada por muitos autores como um sistema semi-feudal, conseguisse se industrializar e crescer economicamente. Então, isso de forma bem resumida foi aquilo que eu coloquei como base do plano de aula. Muito obrigado.